Olá, semana de muitas votações no plenário da Câmara. O plenário aprovou o projeto que permite carteira de motorista mais barata para pessoas de baixa renda. Além disso, autoriza a transferência de veículos sem passar pelos cartórios. Outro projeto aprovado cria uma política de proteção do mar territorial e da faixa costeira. Foram aprovadas ainda propostas de combate à violência, como a que aumenta as penas de crimes cometidos contra profissionais de saúde e educação, e a que cria um botão para acionar a polícia nos aplicativos de transporte. E gerou muita discussão a obrigatoriedade de advertências em aplicativos e jogos eletrônicos. Vamos começar falando da Carteira Nacional de Habilitação, que hoje custa quase R$ 3.000. O plenário aprovou o projeto que torna mais barata a carteira de motorista para pessoas de baixa renda. Isso será possível com parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito. O texto também permite a transferência de propriedade de veículos por meio eletrônico, sem a participação de cartórios, e obriga exame toxicológico para a primeira habilitação. Tudo isso seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Para ter direito à carteira de motorista a baixo custo, a pessoa interessada terá que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. A exclusão dos cartórios do processo de transferência provocou debate. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, diz que isso pode permitir fraudes. Todos nós sabemos, e não podemos fechar os olhos para isso, que o comércio de veículos usados no Brasil é algo meio nebuloso, né? Acontece muito de carro roubado ser vendido, o chassi adulterado, é um terreno meio nebuloso. E esse projeto aqui está autorizando que a compra e venda seja feita eletronicamente com assinatura avançada, que é algo simplérrimo de fraudar. Deputados da oposição disseram que o texto do Senado dá ao Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o poder de regulamentar a medida de modo a evitar fraudes. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, cartórios não evitam fraudes. Essa história de que cartório evita fraude, nós já sabemos que em mais de 90% dos casos não é verdadeiro. Há uma parte pequena dos serviços cartoriais que realmente existem no mundo todo que servem justamente para evitar fraudes, mas no Brasil, a maior parte dos serviços cartorários são para enriquecer quem está como titular do cartório. A Câmara também aprovou o projeto aguardado por ambientalistas há mais de 10 anos. A proposta enviada para o Senado cria uma política nacional para a gestão, conservação e uso sustentável do chamado Sistema Costeiro Marinho Brasileiro, que compreende o mar territorial e as áreas costeiras que interagem com o oceano, como rios, lagos e mangues. Entre outras medidas, a política define como objetivos a prevenção e reparação de poluição de todos os tipos, especialmente provocada por resíduos plásticos e esgotos, assim como a criação de áreas costeiras e marinhas protegidas e ações para combater a pesca ilegal. O projeto também prevê punições para quem infringir as medidas, que vão de multa à suspensão das atividades. O projeto foi aprovado por 378 votos contra 66, com críticas de deputados da oposição. Deputados do Novo e do PL disseram que a proposta dificulta a exploração econômica do mar e da área costeira. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. A gente acha que esse projeto vai provocar muito impacto em restrições em muitas atividades econômicas de uma forma muito exagerada, vai ampliar a gestão estatal, vai ampliar a intervenção estatal, pode criar muitos potenciais conflitos de direito de propriedade. Para a gente é muito problemático um projeto que traz desequilíbrio de critério e tem um viés ideológico forte. O relator da proposta, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, fez alterações no texto para viabilizar o apoio da maioria dos partidos. Ele retirou, por exemplo, trechos que tratavam da criação de um fundo com recursos dos royalties da exploração do petróleo para viabilizar a política. Túlio Gadelha comemorou a aprovação. Vamos promover a gestão integrada dos oceanos. Vamos avançar com a conscientização contra a poluição dos oceanos. Nós vamos também respeitar todos os compromissos internacionais que o nosso país estabeleceu com a proteção dos mares. E a partir daqui, vamos ter segurança jurídica às atividades econômicas, atividades da pesca, atividades do turismo, da energia, da navegação. O planejamento espacial marinho é um instrumento fundamental para que o país possa se desenvolver respeitando a biodiversidade e a complexidade que existe nos oceanos e no mar.
Deputados e deputadas também aprovaram, sem votos contrários, projeto que cria uma política nacional para estimular os jovens de 15 a 29 anos das zonas rurais a permanecerem no campo em vez de irem para as cidades. A proposta, já enviada para o Senado, cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Faz parte da política garantir o acesso dos jovens agricultores à terra, por meio de programas de regularização fundiária, e ampliar as oportunidades de emprego por meio de mecanismos como acesso ao crédito rural, assistência técnica e apoio à criação de cooperativas. O relator da proposta, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, disse que é importante para o país garantir condições para que os jovens permaneçam no campo depois do êxodo para as cidades ocorrido nos últimos 50 anos. Garante que o campo brasileiro, que hoje vive uma população já envelhecida, o êxodo rural fez com que da década de 70 até os dias de hoje, a pirâmide da população no campo ela se inverteu. Na década de 70, 15% da população vivia na cidade e 85% no campo. E hoje, menos de 15%, deputada Soraya, da população vive no campo. E sei o quanto que é importante que o Estado brasileiro cumpra o seu papel, dando condição aos jovens de ficarem no campo. Vamos falar agora de combate a crimes. O plenário aprovou e enviou para o Senado projeto que aumenta as penas para os crimes de lesão corporal, calúnia, injúria, difamação, ameaça, desacato e homicídio quando cometidos contra médicos ou demais profissionais da saúde no exercício da profissão. Alguns desses crimes, como lesão corporal, calúnia, difamação, ameaça e desacato, também terão penas aumentadas se a vítima for profissional da educação. Dados do Conselho Federal de Medicina indicam que a cada 3 horas, um médico ou enfermeiro é vítima de violência enquanto trabalha em um estabelecimento de saúde público ou privado no Brasil. O projeto apresentado pelo ex-deputado Goulart recebeu parecer favorável do relator, deputado Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, que promoveu alterações para tornar ainda mais rigorosas as punições. O agravamento das penas para calúnia e desacato foi criticado pelo PL, que tentou, sem sucesso, retirar esses trechos do projeto. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, existem casos de descaso por parte de médicos, o que torna legítimas reclamações pelos cidadãos. Quando uma pessoa vai até uma unidade básica de saúde ou um hospital, muitas vezes não há médicos, não há enfermeiros, muitas vezes a pessoa que deveria estar fazendo o plantão não está fazendo e há, evidentemente, reclamações, indignações legítimas da população quando há esse tipo de descaso pelos profissionais de saúde. E me preocupa que, por exemplo, que haja um aumento do crime de desacato nesses casos, porque muitas vezes uma crítica legítima, uma reclamação pode ser interpretada como desacato. Mas para a deputada enfermeira Ana Paula, do Podemos, do Ceará, aumentar penas pode coibir crimes que muitas vezes são cometidos contra mulheres. A maioria, presidente, desses trabalhadores, desses profissionais são mulheres, porque a categoria da enfermagem ela é uma categoria majoritariamente feminina. Então, dos 70% desses profissionais de enfermagem que sofrem ou já sofreram algum tipo de violência, a grande maioria são mulheres, donas de casa, que trazem o sustento para a sua família e que, na maioria das vezes, estão ali nos espaços de trabalho para sustentar a sua família e acabam sofrendo uma violência. Outro projeto aprovado, também enviado para análise dos senadores, obriga empresas de transporte de passageiro por aplicativos, como Uber e 99, a disponibilizarem em suas plataformas mecanismo que permita aos passageiros e motoristas acionarem a polícia e suas famílias em caso de risco ou ameaça durante a corrida. O relator, deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, disse que o botão vai diminuir o risco, especialmente para as mulheres que usam esse tipo de transporte. 97% das mulheres sentem medo, de sofrer violência durante seus deslocamentos. E 80% declaram sentir muito medo. Então, um projeto importante, simples, de uma abrangência muito grande, protege principalmente as mulheres, os motoristas e os usuários aí dos sistemas aí de aplicativo como Uber e 99. A Câmara também aprovou e enviou para o Senado o projeto que cria uma campanha nacional para o uso consciente de tecnologias digitais e obriga a inclusão de advertências em aplicativos, jogos eletrônicos e propagandas de dispositivos destinados ao consumo de produtos audiovisuais e aplicativos. O projeto recebeu parecer favorável da relatora, a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, mas foi criticado por deputados da oposição.
Parlamentares do PL relacionaram a proposta a uma suposta censura das redes sociais. Foi o que disse o deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul. O que chamam de campanhas de conscientização nada mais é do que utilizar o dinheiro público para bombardear os cidadãos brasileiros, em especial os jovens, com doutrinação ideológica. O que trazem travestida aqui de campanha de conscientização nada mais é do que utilizar recursos públicos para defender censura através do que chamam de regulamentação das redes sociais. O autor da proposta, o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, apontou que o uso de tecnologia digital em excesso pode impactar negativamente a saúde das crianças e adolescentes. Ele citou como exemplo casos como o da menina Sara, de 8 anos, que morreu após inalar um desodorante no início de abril em Brasília, em decorrência de um desafio na internet. Este projeto foi inspirado, inclusive, nas campanhas de tabagismo na década de 80, quando se dizia que podia fumar em qualquer lugar e de qualquer forma. E a gente entendeu na década de 80, através do Sistema Único de Saúde, que era fundamental ter uma campanha de educação para as famílias. Agora, com essa epidemia de casos que nós temos de uso excessivo de telas, de crianças que não têm relações sociais, de problemas cognitivos, é fundamental que o Estado brasileiro tenha uma normatização e este projeto aponta para isso. Outro projeto que rendeu muita discussão é o que torna 14 de março o Dia Marielle Franco, Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. A data é uma homenagem à vereadora assassinada em 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro, junto com o motorista Anderson Gomes. O projeto, que também foi enviado para o Senado, foi aprovado na terceira vez em que foi a voto. Nas duas anteriores, deputados do Novo e do PL conseguiram evitar a aprovação usando mecanismos de obstrução, como requerimentos de adiamento de votação e destaques. Eles tentaram, sem sucesso, retirar o nome de Marielle Franco da proposta. Para o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, os verdadeiros defensores dos direitos humanos são líderes religiosos e policiais. Direitos humanos é uma pauta que não tem lado, não é direita, não é esquerda. É de todo brasileiro, de bem, defende direitos humanos. E personificação, pessoalizar, se tem que pessoalizar, pessoalize um líder religioso. Quem defende mais direitos humanos nesse país chama-se as igrejas cristãs. E aí, se é para quem defende direitos humanos ter o título, ou ter nessa lei, no caso, exaltando o nome, exalta o nome de operadores de segurança públicas, policiais que vão às ruas. Já o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, disse que nada mais justo que homenagear Marielle Franco no dia em que são homenageados os defensores e defensoras dos direitos humanos. Quem foi assassinada no Rio de Janeiro pela milícia do Rio de Janeiro, inclusive tendo um parlamentar dessa casa envolvido, já caçado, mas pela mesa, não pela tribuna, não pelo plenário, foi Marielle Franco, uma vereadora, lutadora, em todos os sentidos. Faz todo sentido adequar esse nome. Nós estamos votando isso aqui no Parlamento brasileiro. Ela representa a luta, a dignidade e reconhecimento internacional. Qualquer país que você for da Europa, no mundo, tem a praça, o museu Marielle Franco. O plenário aprovou ainda regime de urgência para projeto que amplia os atos que podem ser considerados crimes de terrorismo. A proposta ainda deixa claro que organizações criminosas e milícias privadas podem ser enquadradas como terroristas. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente em plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. O autor da proposta, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu mais rigor para o combate a organizações criminosas. E essa legislação da tipificação do crime do terrorismo é que vai dar condição para o enfrentamento real, acabando, diminuindo os atalhos que muitas vezes confirmam a máxima que a polícia prende e a justiça solta. Nós vamos acabar com fiança, com custódia, com audiências que interrompem o processo penal, levando o crime para a esfera federal. E nós vamos dar celeridade, inclusive, no bloqueio dos bens. Já a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que o projeto pode acabar criminalizando atos como manifestações feitas por movimentos sociais. E nós, povos indígenas, que sempre fizemos as mobilizações pacíficas, acreditamos que essa é mais uma forma, no setor público ou privado, de não garantir o direito da manifestação. Lutar não é crime. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o papel do parlamento em discutir e aprovar leis para combater o aumento da criminalidade no país.
Nós sempre defendemos, desde ainda quando na condição de candidato e agora na condição de presidente, que a pauta da segurança seria uma prioridade para nós. Foi assim quando recebemos a PEC da segurança do governo. E esse projeto vem ao lado da PEC também como uma solução legislativa para que cada vez mais o Brasil possa dar respostas duras, firmes, contra o crime organizado que infelizmente se instaurou no nosso país. O plenário aprovou ainda projeto do governo que autoriza o Banco do Nordeste do Brasil a criar empresas subsidiárias para atuar em segmentos econômicos que tenham relação com sua área de atuação, como seguros, capitalização, previdência privada e consórcios. Outro projeto aprovado obriga o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras a difundirem os direitos das pessoas com deficiência em campanhas publicitárias e até em documentos como contra-cheques. Isso vai valer também para os direitos de mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Foi aprovada ainda a medida provisória que destina 357 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, ainda em decorrência das cheias que devastaram o estado no ano passado. Todas essas propostas foram enviadas para o Senado. Esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima.